É o primeiro? Vamos lá, então, tá gravando. Vamos assistir a nossa aulinha aqui. Gametogênese. Vocês acham que já viram, né? Eu acho. Não sei se vocês viram no primeiro ano gametogênese. Tá todo mundo conseguindo ver? Agora sim. Opa. Ai, meu pai, peraí. Peraí que deletou tudo aqui, só um pouquinho. Já tô abrindo aqui para mostrar para vocês, tá? Só um pouquinho. Hoje tá tudo assim, tudo meio louco. Acho que agora vai. E agora deu chuvarão. Vamos lá, o que é gametogênese? Todo mundo tá vendo? Então, bora lá. É o processo pelo qual os gametas são produzidos nos organismos dotados de reprodução sexual. Então, existem dois tipos de gametogênese. A espermatogênese, para produzir espermatozoide, e a ovogênese, para produzir os óvulos. Beleza? Espermatogênese é o processo de formação de espermatozoides a partir de espermatogônias, que são células germinativas, são células que vão começar um processo de divisão celular e ocorre nos testículos. A gente vai ter primeiro mitoses, que é uma fase de multiplicação, onde a célula germinativa, que é a espermatogênese, espermatogônia, vai começar a se multiplicar. A célula vai crescer e depois ela vai fazer a meiose para produzir os espermatozoides. Então, primeiro a gente tem a célula germinativa 2N, vai fazer mitose, vai formar outras células 2Ns. Essas células 2Ns vão fazer mitoses, produzir outras 2Ns, que são as espermatogônias, então vai produzir um monte de espermatogônia, enquanto é mitose é espermatogônia. Aí uma dessas espermatogônias, período germinativo, ela vai ter um crescimento celular para poder fazer. Quando ela crescer, ela vai formar o espermatócito primário, que é a fase de crescimento dessa célula, é uma célula um pouco maior do que a célula anterior, e esse espermatócito primário vai sofrer meiose, vai produzir duas células haploides, que são chamadas de espermatócitos secundários, que vão formar 4 novas células também haploides, chamadas de espermátide. Esse período nós chamamos de maturação. Cada espermátide vai dar origem a um espermatozoide, que é um período que a gente chama de diferenciação celular. Beleza? Só um pouquinho que tem alguém querendo entrar na aula. Desculpa, mãe. Vamos voltar? Oi, pessoal que chega atrasado. Pessoal que atrapalha a aula porque chega atrasado. Vamos voltar lá, então. Então, nós temos, então, ali, né? Célula germinativa, a espermatogônia forma espermatócito primário, que forma espermatócito secundário, que forma espermátide, e cada espermátide vai formar um espermatozoide. Nós temos, então, 4 fases. Germinativa, são várias mitoses nas espermatogônias. Fase de crescimento, que é quando a espermatogônia vira espermatócito primário. Fase de maturação, que é quando o espermatócito primário, por meiose, forma espermatócito secundário e depois as espermátides. E o período de diferenciação, que é quando a espermátide produz e forma, né, no caso, se diferencia num espermatozoide. Isso tudo ocorre lá dentro dos testículos.
Então, aqui eu tenho as espermatogônias, aí elas vão formar espermatócito primário, secundário, espermátide e vai se transformar em espermatozoide. Beleza? Então, aqui é o que ocorre nos testículos. Sempre de fora para dentro. Geralmente é uma produção contínua, né? O homem faz isso de 48 em 48 horas. Beleza? E depois armazena no epidídimo e continua tudo aquilo que a gente já viu. Então, a gente tem aí as 4 fases, que eu já expliquei, e a fase final, que é quando a célula, que é espermátide, que é desse jeito, ela vai sofrer uma diferenciação, ó, para formar o espermatozoide. Aí a gente vai ter o acrossomo, a gente vai ter a degradação de várias organelas, e vai sobrar núcleo, acrossomo, mitocôndria e flagelo. É isso aí. Esse é o espermatozoide. E aí a gente vai para a ovogênese. Ovogênese é o processo que abrange a formação das gônadas femininas chamadas de óvulos. São os ovários. Na verdade, a gente não produz óvulo, a gente produz ovócito secundário, que é o que vocês vão ver agora. Inicia-se ainda no período pré-natal, dentro da barriga da mãe, e termina depois do fim da maturação sexual, que é a puberdade. Então, as meninas iniciam a produção das ovogônias lá dentro da barriga da mãe, vão começar a liberar o ovócito secundário quando começa a puberdade e termina lá na menopausa. O homem é o tempo todo, desde a puberdade. Então, aqui está o aparelho reprodutor feminino, aqui eu tenho o ovário, que é onde ocorre a ovulogênese. Então, aqui as partes do aparelho reprodutor feminino, né? Os ovários, as tubas uterinas, os ovidutos, o útero, o colo do útero e lá embaixo a vagina. Então, na gametogênese feminina, a gente tem as células germinativas, que são as ovogônias, que vão sofrer mitoses para formar mais ovogônias, que é a fase germinativa, ou de multiplicação. Depois, essa ovogônia vai crescer e vai formar o ovócito primário, período de crescimento. Esse ovócito primário é ele que é liberado na ovulação. Se for fecundado, termina a segunda parte da meiose, que é produzir o ovócito secundário e o glóbulo polar. Ovócito secundário, perdão, eu errei. O ovócito secundário é liberado na ovulação, com os glóbulos polares, se ele for fecundado, ele forma um óvulo. Só vai existir óvulo se ele for fecundado. Se ele não for fecundado, vai ser ovócito secundário. Beleza? Período chamado de maturação. Esses glóbulos polares, eles servem para controle hormonal, tá? Eles indicam ao ovário se foi ovulado, indicam ao ovário se a mulher está grávida. Beleza? Para manter a progesterona. Fases da ovogênese, fase de multiplicação ou proliferação. É uma fase de mitoses consecutivas, quando as células germinativas aumentam em quantidade e originam ovogônio. Nos fetos femininos humanos, a fase proliferativa termina por volta do final do primeiro trimestre da gestação. Portanto, quando uma menina nasce, já possui em seus ovários cerca de 400 mil folículos de Graafi. É uma quantidade limitada, ao contrário dos homens que produzem espermatogônias durante toda a sua vida. Então, a mulher ela tem um período fértil, que é da puberdade à menopausa. O homem não. Fase de crescimento, são formadas as ovogônias, inicia a primeira divisão da meiose, interrompida na prófase 1, passam então por um notável crescimento, com o aumento do citoplasma e grande acumulação de substância nutritiva. Esse depósito citoplasmático de nutrientes chama-se vitelo e é responsável pela nutrição do embrião durante seu desenvolvimento. Termina a fase de crescimento, a ovogônia transforma-se em ovócito primário. As mulheres, essa fase perdura até a puberdade, quando a menina inicia sua maturidade sexual. Então, lá na puberdade, a menina está com seus 400 mil ovócitos primários, apenas 350 ou 400 completarão sua transformação em gametas maduros.
um a cada ciclo menstrual. A fase de maturação inicia-se quando a menina alcança a maturidade sexual, por volta de 11 a 15 anos de idade. Por volta, pode ser menos ou mais. Quando o ovócito primário completa a primeira divisão da meiose, interrompida na prófase 1, origina-se duas células, uma delas não recebe citoplasma e desintegra-se a seguir. A outra célula, grande e rica em vitelo, é o ovócito secundário. É ele que vai ser liberado. No momento que é formado o ovócito primário, a partir da ovogônia, ele é envolvido por uma camada de células foliculares que tem forma achatada. Essas células foliculares são as responsáveis por eliminar o ovócito, que ocorre mais ou menos uma metade do ciclo ovariano. Ovócito primário. Células foliculares. Na puberdade, cada período reprodutivo, vários ovócitos iniciam a divisão meiótica, porém apenas um vai ser eliminado a cada ovulação. O ovócito primário transforma-se em ovócito secundário, os folículos aumentam de tamanho. A proliferação dos folículos ocorre principalmente no FSH pelo hormônio folículo estimulante. Diferenças entre espermatogônia e ovulogônia. E aqui vai ser a ovulação, né? A espermatogênese é um processo contínuo, enquanto que a ovogênese está relacionada ao ciclo reprodutivo da mulher. Na espermatogênese, cada espermatogônia produz 4 espermatozoides, na ovogênia, cada ovogônia dá origem a apenas um ovócito, e células inviáveis denominadas corpúsculos folares. A produção de gametas masculinos é um processo que se continua até a velhice, enquanto que a eliminação de gametas femininos cessa com a menopausa. O espermatozoide é uma célula pequena e imóvel, enquanto que o ovócito é uma célula grande e sem mobilidade. Quanto à constituição cromossômica, existem 2 tipos de espermatozoides, 23X e 23Y, e a mulher só produz um tipo de gameta, que é o 23X. Beleza? É isso daí. Então, deixa eu